Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Marília e eu vou trabalhar com vocês, espaço, paisagem, lugar e território. Antes da gente iniciar a aula, vamos aos cuidados contra a Covid-19. Usar máscara, usar álcool em gel, lavar bem as mãos, sair de casa se for extremamente necessário e, se sair, manter o distanciamento social. Vamos trabalhar nessa aula o percurso 5, orientação no espaço geográfico, e o percurso 6, localização no espaço geográfico. A orientação pelos astros, Hoje em dia a gente tem vários meios e modos de nos orientarmos, mas não foi sempre assim, Antes, os nossos ancestrais, as pessoas se orientavam pelos astros, A orientação pelo céu. Quando conhecemos um lugar, temos certo domínio sobre o espaço, conhecemos alguns pontos de referências e sabemos que direção tomar para chegar a um local. Por exemplo, quando a gente sai de casa para o centro, a gente sabe ir e voltar pelos melhores caminhos, porque a gente já conhece. Em lugares desconhecidos, porém, é mais difícil nos orientarmos e o risco de nos perdermos é maior. Quando a gente viaja para um lugar diferente, a gente não conhece, então a gente sempre fica perguntando, pegando pontos de referência para poder andar. Desde tempos remotos, o ser humano descobriu que não era fácil deslocar-se em lugares com poucos pontos de referência. Esse desafio começou a ser vencido quando se percebeu que era possível orientar-se pelos astros, observando o céu. As pessoas perceberam que o Sol aparece todas as manhãs, aproximadamente na mesma direção do horizonte, e se põe ao entardecer na direção oposta, que a Lua tem um percurso semelhante ao do Sol. E até mesmo as estrelas, constelações como a do Cruzeiro do Sul, são capazes de indicar o rumo a ser seguido. Porém, a eficiência dessa prática de orientação depende muito das condições do tempo e do lugar em que se encontra o viajante, algo que deixou de ser problema com o desenvolvimento de instrumentos mais precisos, como a bússola e o astrolábio, muito usado no período das grandes navegações. Aqui a imagem da bússola e o astrolábio, certo? Os pontos cardeais e a rosa dos ventos. Tomando como referência o nascer e o pôr do sol, foram criados os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul, determinados da seguinte forma. No horizonte, a direção em que o sol nasce é o leste, ou oeste, também chamado de oriente, que quer dizer nascente. No oriente, a direção em que o sol se põe é o oeste, ou ocidente, que quer dizer poente. A rosa dos ventos é uma imagem que representa os 4 sentidos fundamentais, pontos cardeais, e seus intermediários. A utilização da rosa dos ventos é extremamente comum em todos os sistemas de navegação, tanto os antigos quanto os atuais, pois seu desenho em forma de estrelas facilita, tem a finalidade única de facilitar a visualização com os balanços da embarcação. Portanto, os 4 pontos cardeais principais são os mais fáceis de ser notados: norte, sul, leste e oeste. Aqui a imagem da rosa dos ventos, para que vocês observem. Observem que os pontos cardeais são destacados. Aí tem os pontos colaterais, que é o nordeste, o noroeste, o sudeste e o sudoeste, e os subcolaterais. A importância do ponto de referência. A gente, quando vai para um lugar que não conhece, a gente sempre pergunta às pessoas se existe um ponto de referência, eu moro perto da Casa Amarela, perto da escola, para poder chegar mais rápido e se orientar. Então, o ponto de referência é fundamental na determinação dos pontos cardeais e na orientação, pois a identificação dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais no espaço terrestre dependem do ponto de referência considerado. Os pontos de referência e os mapas mentais. Bom, você sabe o que são os mapas mentais? Bom, experimente fechar os olhos e mentalizar o percurso que você faz para ir da sua cama ao banheiro.
Quando você imagina um percurso e visualiza os pontos conhecidos, como o sofá, o corredor, a porta do banheiro, está elaborando um mapa mental. Ou seja, todo aquele percurso que você já conhece, pois já faz parte da sua rotina. Quando nos deslocamos, geralmente usamos pontos de referência familiares para traçar mentalmente o trajeto que devemos percorrer. Esses pontos podem ser objetos, casas, ruas, parques, entre outros. Não importa, todos funcionam como marcas que nos guiam na trajetória traçada. Portanto, o mapa mental é um conjunto de direções que se criam mentalmente como base em pontos de referências conhecidos no espaço. A orientação pela bússola. A bússola, também chamada de bússola magnética, é um objeto utilizado para orientação geográfica. Durante muito tempo, esse instrumento foi utilizado na navegação como forma de localização e até hoje é considerada uma das maiores invenções da humanidade. Como funciona a bússola? Bom, por meio de uma agulha magnetizada colocada de maneira horizontal. A bússola é um objeto capaz de localizar os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Portanto, ela possui em seu interior a rosa dos ventos, que indica os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais da Terra. Isso porque ela atua sobre o magnetismo terrestre, sendo atraída para a direção dos polos do planeta. A agulha suspensa pelo centro de gravidade gira de acordo com os movimentos realizados, ou seja, à medida que você se locomove, a agulha da bússola ela se locomove na direção sempre buscando o magnetismo da Terra. Note que ela aponta sempre para o polo norte magnético da Terra. Isso porque o planeta funciona como um enorme ímã que exerce força de atração nessa direção. Por muito tempo, se pensou que o norte geográfico e o norte magnético eram um só. Mas, em 1831, o explorador inglês James Ross verificou que não eram iguais ao chegar ao Ártico e ver que a bússola apontava para o chão, o norte magnético. As linhas de forças eram verticais e a única posição em que a agulha aquietava era na vertical. O norte geográfico resulta do movimento de rotação da Terra, enquanto o norte magnético é o resultado do campo magnético gerado pelo movimento do metal fundido do núcleo externo em torno do núcleo metálico sólido da Terra, ou seja, o seu interior. Os dois nortes, portanto, expressam fenômenos geofísicos diferentes. Usando esse princípio, os chineses inventaram a bússola e os europeus se lançaram às grandes navegações. Observem essas duas imagens, né? O norte verdadeiro e o norte magnético. Observem que ele é um pouquinho mais distante, né, do norte verdadeiro, do norte geográfico, que é o centro, né, mesmo no centro da Terra. Ele fica um pouquinho para o lado. Os paralelos terrestres. Os paralelos e meridianos são linhas imaginárias traçadas para definir cartograficamente os diferentes pontos da Terra. A principal função dessas linhas é estabelecer as latitudes e as longitudes para, assim, precisar as coordenadas geográficas dos diferentes lugares do planeta. Trata-se, portanto, de círculos ou semicírculos que circundam a Terra nos sentidos norte, sul e leste e oeste. Os paralelos são os eixos que circulam imaginariamente o planeta no sentido horizontal. A partir deles são medidos em graus as latitudes que variam de 90 a 0 graus para o sul e de 0 a 90 graus para o norte. Desculpe. Existem alguns paralelos especiais, como é o caso da linha do Equador. A linha do Equador, essa linha imaginária, né, possui o mérito de possuir uma igual distância em relação aos dois polos, sul e norte, do planeta. Desse modo, tudo que está acima dela representa o hemisfério norte, também chamado de boreal ou setentrional, e tudo que está abaixo representa o hemisfério sul, também chamado de astral ou meridional. No
No caso, a gente estamos abaixo da linha do Equador, aqui no Brasil. Então, nós estamos do hemisfério sul. O Equador também é importante por ser a zona da Terra que mais recebe os raios solares, no sentido perpendicular, quando eles são mais fortes. Por isso que o nosso país também, né, tem essas temperaturas mais elevadas, por conta de receber maiores raios solares. Os meridianos representam as linhas imaginárias traçadas, né, verticalmente sobre o globo. Nesse sentido, ao contrário do que acontece com a linha do Equador, não existe uma zona de iluminação mais acentuada, não havendo, portanto, um centro da Terra. Eles são utilizados para medir as longitudes, que variam de 180 a 0 graus a oeste e de 0 a 180 a leste. No final do século XIX, por convenção, foi criado o meridiano de Greenwich, com longitude de 0 graus. Esse meridiano divide a Terra no sentido vertical, originando dessa forma o hemisfério leste ou oriental com longitudes positivas e o hemisfério oeste ou ocidental com longitudes negativas. O meridiano de Greenwich corta a cidade de Londres ao meio, representando de certa forma a visão de mundo na época de seu estabelecimento, nitidamente eurocêntrica, ou seja, com a Europa colocada no cerne principal do mundo. Acrescenta-se a isso a função dos meridianos em relação aos fusos horários, igualmente contados a partir de Greenwich. Assim, dividiram-se 24 eixos, 12 a leste e 12 a oeste, em que cada um representa a alteração de uma hora em relação ao meridiano de Greenwich, com os horários somados quando se desloca para o leste e diminuídos quando se desloca para o oeste. Assim é que a gente conseguiu, né, ter as horas. Aqui está as linhas, né, e os paralelos. Latitude e longitude, as coordenadas geográficas. Os paralelos, ao se cruzarem com meridianos, determinam pontos na superfície da Terra. Cada cruzamento funciona como uma espécie de endereço, identificado pela latitude e longitude, chamadas coordenadas geográficas. Mas o que é a latitude? Bom, a latitude é a distância medida em graus, minutos e segundos de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador. Portanto, todos os pontos que estão no mesmo paralelo têm a mesma latitude. Como o Equador é a linha que delimita os hemisférios norte e sul, todos os pontos localizados ao sul do Equador terão latitude sul, e os pontos localizados ao norte terão latitude norte. Já a longitude. Longitude é a distância medida em graus, minutos e segundos de qualquer ponto da superfície da Terra até o meridiano principal de Greenwich. Todos os pontos situados no mesmo meridiano possuem a mesma longitude. Como o meridiano de Greenwich é a linha que delimita os hemisférios oeste e leste, a longitude pode ser leste ou oeste. Os GPS, né? A gente começou falando da bússola. Hoje em dia a gente se localiza, né, muito rápido através dos GPS. Mas o que são, né? O GPS é um sistema de posicionamento global. É formado por 3 segmentos: o espacial, de controle, e o utilizador. O espacial é composto por 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais. O segmento de controle é responsável pelo monitoramento das órbitas dos satélites. Por fim, o segmento do utilizador é o receptor GPS, responsável pela captação dos sinais fornecidos pelos satélites. Esse sistema de navegação permite, através de satélites artificiais, a obtenção de informações sobre a localização geográfica em qualquer lugar da superfície terrestre, em qualquer hora do dia. A altitude. A altitude é a distância vertical de um ponto qualquer da superfície da Terra, em relação ao nível médio do mar, cuja altitude é 0. Esse ponto é usado como referência para medir a altitude de um lugar, quando se diz, por exemplo, que a altitude do Monte Everest, situado na Ásia, é de 8.848 metros, significa que seu pico está a
8.448 metros acima do nível do mar. Não se deve confundir a altitude com a altura. Esta distância vertical de um corpo, casa, pessoa, animal, vegetal, entre outros, acima da superfície do terreno em que ele se encontra, da base ao ponto mais alto. A altura é a nossa altura, a altura da nossa casa. A altitude se refere ao nível do mar. Não esqueçam disso, certo? Essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado e até a